Do intervalo comercial e já estamos aqui, já está em nosso estúdio o doutor Roberto Macedo, que é o juiz da Vara Única de Uruará. Pode mostrar, Rúbia, doutor, que atendeu o nosso convite e veio ao nosso programa. Doutor, boa tarde, seja bem-vindo ao programa Em Focos e dê o seu boa tarde aos nossos telespectadores. Bom, boa tarde a todos os telespectadores que estão aqui nos escutando. Para mim é uma honra estar proferindo algumas palavras de esclarecimento até em relação ao Poder Judiciário local para a emissora e para os ilustres telespectadores. Doutor, normalmente o povo tem aquela barreira, Poder Judiciário, o juiz, se sentem até o Poder Judiciário lá e o povo aqui. Como é que você vê muitas vezes esse relacionamento com o povo e o Poder Judiciário nesse caso? Bom, bem oportuna a sua pergunta e bem oportuna também a forma como eu vim para cá, para essa entrevista, para que fui convidado, né? Pode notar que eu não estou de paletó e gravata como você está, né? Então eu acho que até a forma como o juiz, como o magistrado se apresenta no interior, por exemplo, como o Uruará, ou até interior, às vezes até mais pobre, o juiz chega com aquela imponência de paletó e gravata, ele até intimida. Eu já recebi pessoas ali no fórum e que chegam para mim, recebi senhoras se tremendo, né? Doutor, eu não sei nem como falar, eu nunca tive diante do juiz. Eu tenho que dizer para elas que eu sou uma pessoa, sou um ser humano, sou de carne e osso, né? E que ela não se intimide, que ela fale o que quiser, e eu acho que o respeito tem que estar acima de tudo, né? E eu acho que essas barreiras, como até a própria indumentária, como a forma de falar, tem que haver uma aproximação entre o judiciário, entre o juiz e o magistrado e a população. Doutor, o senhor está aqui há um ano mais ou menos. Muitos trabalhos aqui em Uruará, doutor? Não só muito trabalho, como crescente, desde junho que eu estou aqui. E o que se observa, isso não especificamente com relação ao Uruará, mas com relação às comarcas, é que no momento que existe o juiz na comarca, então aquela demanda que estava contida, que estava reprimida, ela começa a se manifestar, porque as pessoas sabem que tem um juiz e, portanto, vão procurar o juiz, procura o advogado e o advogado, por sua vez, procura o juiz. Se há de convir que, se a pessoa sabe que não vai... Por que eu vou procurar um advogado se o advogado... vou pagar honorários ao advogado, o advogado não vai poder sequer entrar com a ação porque não tem juízo, então vai entrar com a ação, vai ficar parado. Então, esse trabalho vem sido, além de ser muito volume de serviço de Uruará, é um volume de serviço que vem crescendo paulatinamente desde quando eu cheguei aqui. Depois a gente pode entrar a questão social, que é a questão do aumento, digamos, da criminalidade. Mas antes, eu gostaria de saber assim, por exemplo, hoje, no fórum local, existe como é que está organizado para que as pessoas cheguem, ou através de seu advogado, ou pessoalmente, como é que está organizado para receber, digamos assim, os inquéritos, as denúncias? Existe o defensor público? Como é que a pessoa pode fazer isso, se caso ele queira ir direto ao Poder Judiciário? Bom, a estrutura como o Poder Judiciário funciona entre as chamadas ações públicas e as ações privadas. As ações públicas, normalmente começam na delegacia de polícia, porque tem um inquérito policial, esse inquérito depois é remetido para o juiz, que por sua vez manda para o promotor para oferecer a denúncia. E no caso das ações privadas, a pessoa deve procurar diretamente o seu advogado para o advogado é que irá intentar. O advogado é o elo de ligação entre a pessoa e o juiz. Agora, quanto à defensoria pública, exatamente neste momento eu estou tentando fazer gestões com a Defensoria Pública do Estado, no sentido de que disponibilize um defensor público para o Uruará, e ao que tudo indica, dará certo. Dentro dos próximos meses nós teremos, já recebi o apoio da Prefeitura, do prefeito Mário Lobo, que vai funcionar assim: a Defensoria vai disponibilizar o defensor público e a Prefeitura disponibilizará a estrutura mínima para esse defensor trabalhar, ou seja, um telefone, um computador, um material de expediente, 2 funcionários e o local físico onde esse defensor receberá as pessoas. Aí tem que ter a ideia de que o defensor ele vai como se fosse assim substituir o advogado. O defensor é o advogado gratuito, é a justiça gratuita. Agora, a falta, por exemplo, da Defensoria Pública, a falta de digamos assim, uma equipe do PROCON e mais, digamos assim, delegacia ou digamos,
delegacia, na verdade, da mulher e tal, isso acaba acarretando o teu trabalho o seu trabalho como juiz? Acaba, tem implicações diretas. Por que implicações diretas? Primeiro, me sobrecarrega se eu decidir tomar a dianteira e atender muitas vezes essas pessoas em caráter informal e tentar fazer o que é possível fazer dentro do Poder Judiciário sem a presença do advogado, né? Acarreta também por outro aspecto, porque nós não temos aqui ainda instalado aqui em Uruará um juizado especial que facilitaria bastante para as pessoas que não têm condições de pagar um advogado vir diretamente, né? E toda essa estrutura, qualquer deficiência na estrutura, e como você falou, seja a polícia civil, seja a polícia militar, tem reflexos patentes, porque se eu simplesmente cruzar os braços e dizer só atendo com advogado, então pronto, acabou, estou cerceando totalmente o direito da pessoa do acesso ao judiciário e eu ficaria de braço cruzado praticamente porque não teria o insumo para trabalhar, ficaria só com a parte criminal, porque essa depende inicialmente da polícia e do Ministério Público. Agora, essa é uma das causas, digamos assim, do grande número de inquérito, de trabalho, digamos assim, do alto número de trabalho que se tem aqui no Fórum de Uruará. Outra causa é a questão do aumento da criminalidade. O que o senhor atribui, por exemplo, a esse aumento, né, na criminalidade a nível de município? Eu sempre fui partidário que a questão da criminalidade ela acaba sendo decorrência da própria situação econômica que vive o país, que, no meu entender, desencadeia isso. A questão também da forma da não atuação do Poder Judiciário, no meu entender, também tem reflexo, né? No sentido de que as pessoas vendo que há impunidade, ou uma certa impunidade, ou uma punição não efetiva, acabam não tendo uma punição efetiva, acabam por estar, por delinquir ou por procurar meios escusos. Você vê que sempre a desculpa que tem sido dada, não, eu estou sem emprego, para mim isso não justifica de jeito nenhum, certo? Isso aí, na verdade, tem um caráter social antes disso, né? Mas que essas condições econômicas, essas condições também da não intervenção mais imediata, mas do Poder Judiciário, acaba ajudando, acaba fomentando que esse processo se acelere. Doutor, essa semana realmente foi uma semana de muita violência aqui em Uruará, né? E antes de tocar nesse assunto, a gente gostaria até de... o senhor é responsável também pelo Tribunal Eleitoral. A questão de título, a questão de transferência, isso foi encerrado? Como é que... Bom, foi encerrado ontem, foi amplamente divulgado. Inclusive, ontem nós trabalhamos até às 18 horas, porém, não seria o caso se tivesse pessoas ido ao fórum, teriam sido recebidas. Infelizmente, a gente não tem como atender essas pessoas além disso, porque o sistema é informatizado. E se fosse uma coisa, talvez até pudesse dar aquele jeitinho brasileiro, se fosse aquela coisa que você recebesse, por exemplo, com data anterior. Mas não. Como é uma coisa informatizada, você tem que transmitir esses dados, então ali a data sai carimbada como aquele dia. Então, apenas a minha sugestão, meu recado que vai às pessoas que não conseguiram, por exemplo, transferir o título, né, é que não deixem de fazer justificativa no dia da eleição, para que não fique inadimplente com a Justiça Eleitoral. Pois é, e voltando ao assunto da violência no nosso município, o senhor estava essa semana e acompanhou toda essa violência, essa movimentação desordenada, na verdade. Como é que você vê isso numa cidade pequena como Uruará, que poderia ser uma cidade de tranquilidade? Isso? Como é que você vê isso? O crescimento, o desenvolvimento traz isso? Ou qual é a sua visão em relação a esses episódios dessa semana? Bom, eu entendo, o meu entender, numa situação dessa, o meu entender particular, é que existe uma certa culpa dos segmentos da sociedade que seriam responsáveis pela repressão de um tipo de situação dessa. Então, vamos pegar aqui, por exemplo, especificamente esse assalto à agência do Banco do Brasil, em que está configurado que são pessoas daqui, certo? Ou ainda que haja pessoas de fora, certo? Mas que existem pessoas daqui de dentro do município. Então, ninguém venha me dizer que essas pessoas investiram pesadamente, apostando que não teria uma contração
por parte do poder público, no caso aí das polícias civil e militar, para poder conter, para poder controlar isso, né? Então, e ademais, como eu falei antes, a questão, o fator econômico, as pessoas às vezes até assim desiludidas, eu não consigo as coisas dessa forma, então eu vou conseguir de outra forma, certo? E acaba enveredando pelo submundo do crime, o que é lamentável, sobretudo quando você vê uma situação dessas, jovens envolvidos, verdadeiros potenciais que esse país poderia utilizar, que o Estado e o município poderiam utilizar, mas que infelizmente enveredam pelo mundo do crime e às vezes fica difícil uma ação estatal até para recuperar essas pessoas. Agora, o senhor já decretou prisão preventiva de alguns? Como é que está essa situação hoje? Bom, eu decretei, eu mantive o flagrante do rapaz que foi para Santarém. E, quer dizer, ele está como se estivesse preso, só que ele está no hospital lá em Santarém, porque no momento em que uma pessoa é capturada pela polícia, ela passa a ser responsabilidade do Estado. Se uma médica local, no caso a doutora Rosiane, né, diz para mim, certo, que ele precisa de cuidados mais especializados, no caso neurológicos, né, e que poderiam ser encontrados em Santarém, não teria porquê, eu não me sinto, por hipótese nenhuma, certo, né, fora da obrigação de autorizar a ida dele lá. E foi com toda a cautela possível, foi acompanhado com um policial militar, e lá está sendo terminantemente sempre na custódia da Polícia Militar lá de Santarém, de sorte que eu estou tendo todo o respaldo, toda a garantia, no momento em que ele ficar, que ele tiver condições de retornar, ele vai retornar para cá, para que seja feito o procedimento policial. Mais algum foi decretado? Não, porque ao Poder Judiciário interessa fazer justiça, mas eu acho que interessa muito mais não fazer injustiça. Então eu sempre digo, é preferível, eu sempre repito, aliás, o que grandes pensadores dizem, é preferível um marginal, um bandido à solta, do que um inocente preso injustamente, né? Então, por exemplo, ontem foram detidas 2 pessoas, né? E, segundo eu já soube lá do delegado, essas pessoas foram liberadas porque você tinha algum indício, mas para que você mantenha uma pessoa no cárcere, é necessário que você tenha indícios mais fortes, né, de que essas pessoas participaram dessa intentona, participaram deste assalto. Eu não posso simplesmente, porque fulano de tal, você sabe que numa situação dessa, o que corre é boato de tudo quanto é jeito na cidade, né? Então eu não posso simplesmente, baseado em fatos que eu não considero fortes, que eu não considero indícios fortes, né, tá decretando a prisão preventiva de alguém. Mas a partir do momento que houver prova suficiente, o Poder Judiciário com certeza vai dar uma resposta positiva à sociedade. Bem efetiva à sociedade, sem sombra de dúvida. E isso farei, certo? É claro que o que eu tenho sempre de ter são as cautelas necessárias para qualquer ação que eu venha fazer. Ok, nós estamos chegando ao final da nossa entrevista, nós realmente estamos contentes, estamos alegres por o juiz, o doutor Roberto Macedo, está em nosso programa, e gostaríamos, doutor, de dizer que estamos agradecidos e a hora que o senhor precisar, alguém do Poder Judiciário precisar, estamos de portas abertas, tá? E o senhor pode fazer as considerações finais para a comunidade local. Bom, eu tenho apenas a agradecer a amabilidade de vocês em terem me convidado para participar do programa, para falar algo em nome do Poder Judiciário, que é o poder do qual eu faço parte, e apenas reafirmar que o propósito ideal do Poder Judiciário é estar perto da comunidade, é servir a comunidade. Se não for isso, não faz sentido, não tem até razão de ser este poder. Então, muito obrigado a todos que estiveram na escuta das minhas palavras. Obrigado.